noite, seja bem-vindo ao Debate Político. Este é um programa que lhe propõe a debater os assuntos que marcam a atualidade a nível nacional. Hoje escolhemos três temas que vão marcar a atualidade. Vamos destacar o anúncio da Comissão Nacional de Eleições que promulgou a Frelimo como vencedor nas 64 municípios em Septa-Beira. Igualmente, vamos analisar um pouco aquilo que é a reação da oposição. Vimos a oposição, de alguma forma, a recusar essas eleições por entender que houve fraude a favor da Frelimo. E, por fim, vamos discutir também a Carla de Samora. Samora respondeu à polícia, ou melhor, o Comando-Geral, disse inicialmente o comando prometeu mover um processo judicial contra a Samora Machel Júnior. Samora Machel Júnior, dias depois, reagiu, voltou à carga e disse que está disposto e que tudo que está a falar ele tem base. Para nos ajudar a comentar esses assuntos, contamos com a presença de Camilo, que é o representante da Frelimo, e do outro lado temos Augusto Pelembe, que também representa o Movimento Democrático de Moçambique, e temos o Marcelo Macome, que é da Renamo, e por fim temos João Massango, que pertence ao Partido Ecologista. É com estes quatro comentadores que vamos debruçar esses três temas que nos propomos a analisarmos no dia de hoje. Deste momento, agradeço pela vossa presença. Boa noite. Bem-vindos. Obrigado. Vou começar do meu lado direito. O primeiro ponto tem a ver com a questão da divulgação dos resultados. É um processo, de alguma forma, que não colhe consenso na sociedade moçambicana, porque a oposição entende que houve uma fraude para beneficiar a Frelimo, com destaque para Maputo, Matola, Nampula e Zambésia. Há que destacar que Nampula, a delegada política da Renamo, disse de viva voz que não vão entregar o município. Pesem bom, porque esta vitória da Frelimo é fruto de um processo fraudulento. Vou começar com o seu Camilo. Como é que analisa este processo, esta divulgação dos resultados, que dão uma vitória, digamos assim, essa expressão da Frelimo esmagadora ao partido Frelimo? Bom, depois da divulgação dos... Boa noite, caros telespectadores, boa noite, meus colegas de painel, boa noite, Noia. Depois da divulgação dos resultados para a CNE, os números estão ali, estão claros, os resultados são esses. É lógico que numa disputa, num concurso, haja aqueles que não estejam satisfeitos e queiram reivindicar de alguma forma. É legítimo que as coisas aconteçam assim. O que me apraz a dizer aqui é que vamos deixar os órgãos eleitorais e também agora o Conselho Constitucional trabalhar naquilo que a oposição chama de evidências para contrariar aquilo que foram resultados da CNE e depois percebermos quais são os contornos que este processo pode ter. Uma coisa que também apraz a dizer aqui é que os caminhos pelos quais este processo está a ir face àquilo que muitos dos líderes dos partidos políticos fazem, incitar com que as pessoas se façam à rua manifestar-se, e aquilo que a gente viu ou vê ao longo, ou aquilo que está a passar ao longo do país todo, um pouco por país todo, acaba por prejudicar mais aqueles que, de certa forma, são persuadidos por estes alguns dirigentes políticos. Eles é que vão à rua, eles é que sofrem as represálias, eles entram em confrontação com as autoridades, enquanto que aqueles que lhes mandam estão, digamos, protegidos e assistir de longe estas digamos, manifestações e arruaças que se vêm praticando. Agora, também estamos a encontrar um movimento nas ruas que é a caça
digamos, as pessoas, porque faz parte do partido A, B ou C, também eu condeno isso. Agora, falando dos resultados propriamente ditos, eu simplesmente também estou a assistir e acompanhar o desenrolar de como este processo está a ir e digo a todo, fazendo assim uma análise comparativa daquilo que foram os resultados de 2018 com os resultados que nós fomos tendo ou já foram ditos resultados intermédios que foram ditos ou resultados finais agora divulgados pela CNE, eu estou a falar dos resultados finais, não é? Não em termos de resultados parciais por zonas ou por municípios. Em termos de resultados finais, eu acho, em minha opinião, depois de ler aquilo que foi divulgado, eu vejo que existe, digamos, uma extensão significativa da oposição em relação a 2018. Os números estão ali, não mentem. Existe também, em termos do processo propriamente dito, processo eleitoral, nota-se uma organização da oposição relativamente aos processos anteriores, da forma como foram acompanhados e como é que a própria oposição interpôs junto àquilo que são os órgãos judiciais e eleitorais. Existe uma organização. Agora, cabe, no fim deste processo todo, nós fazermos uma análise, uma reflexão de como é que a gente quer que este processo siga, porque já é demais em que todos os processos haja uma acusação mútua de fraude para ali, fraude para lá, ilícito ali, ilícito acolá. Então, para mim, no meu ponto de vista, eu acho que chega de nós estarmos nesta forma de estar nos processos eleitorais. Estamos com 30 anos deste processo eleitoral, não é permitido não é permissível que os órgãos eleitorais continuem a ter erros de palmatória, erros infantis, para que hajam estes problemas que a gente vem, recorrentes, que a gente vem acompanhar. Então, eu acho que já é tempo, para dizer que já é tempo de nós fazermos uma reflexão sobre como vamos fazer e como vamos proceder nos próximos pleitos eleitorais, porque temos que encontrar um sistema mais prático e mais credível, pelo menos que minimizem estes problemas que nós vemos tendo levantado ao longo deste tempo. Então, para-me dizer que vamos tentar combater e, acima de tudo, as instituições eleitorais, né, do sistema eleitoral, que são o CNE e o STAI. Mas, Camilo, uma questão. Olhando para a revolta popular nas principais cidades, acredita que a narrativa está a ser construída pela oposição de que eles venceram, são os legítimos vencedores nestas províncias? Como é que analisa? Acredita que a Frelimo terá vencido ou não, tendo em conta a moldura humana que vai à rua protestar esta vitória da Frelimo? Eu não tenho que acreditar, eu tenho que olhar para aquilo que são os resultados divulgados, não é? Eu tenho crença e acredito que todos os partidos políticos também acreditam nas instituições instituições que gerem estes processos eleitorais. Agora, as manifestações são consequência daquele discurso que os nossos líderes levam para as ruas, não é? E a gente sabe que a manipulação da opinião pública é muito simples, principalmente quando nós temos déficit de muita coisa, não é? Falo disso e dou uma mão palmatória por todo o processo de governação que acontece ou que vai acontecendo ao longo dos tempos, e principalmente aquilo que mais lesa a população é efetivamente o bolso. Quando nós temos um programa como a tabela salarial única, que prejudica a população, qualquer discurso que vá de encontro a isto acaba por manipular a opinião pública. Quando tu tens
um problema com várias áreas profissionais, quando tens problemas dentro das várias áreas profissionais, falo da polícia, falo dos professores, falo dos militares, falo dos médicos, técnicos de saúde, que são a maioria, principalmente professores de saúde, que representam a maioria digamos, da função pública, não é? Acabam por, de certa forma, e se a gente for ver quem se faz na rua, maioritariamente são jovens que abraçam a esta manifestação, a estes discursos, digamos, de propaganda política contra um sistema, acabam por abraçar porque sofrem, vê o pai, vê o tio, vê o irmão, vê que estão dentro desse sistema da função pública a sofrer diretamente. Então pode-se entender aqui, concluir que uma espécie de vingança da parte... Não, eu sempre disse que neste processo eleitoral existe uma coisa que eu chamei de voto de penalização. Okay. A Frelimo... Estou para terminar. Exatamente. A Frelimo sofreu o voto de penalização. Basicamente por causa destes processos e outros que foram acontecendo ao longo da nossa governação. E houve um aproveitamento lógico da oposição. O que eu condeno é a forma como levaram a propaganda, certo. Não é? As frases um pouco... Só para terminar mesmo. Exatamente, desculpa. As frases que foram marteladas, entre aspas, desculpa a pressão, à população e que começa a tentar mudar a opinião pública, tudo que vem depois, inclusive aquilo que são os resultados divulgados pelos órgãos eleitorais, há de entrar em choque com aquilo que é a propaganda política. Então esta revolução é como se fosse uma garrafa de gás, com água com gás ou refrigerante que tu agitas e quando largas é um pouquinho disto que está acontecendo. Obrigado. Augusto Pellembe, vou para si. A Comissão Nacional declarou vencedor o Frelimo em 64 municípios. De alguma forma são resultados que estão a ser contestados a nível da sociedade moçambicana. Há aqui uma narrativa que também parece o Pellembe partilha de uma crítica à figura de Dom Carlos Matsinho. Mas se olharmos para a composição da própria Comissão Nacional de Eleições, tem lá os partidos políticos e parece que o maior número é da Frelimo. Com o seu não voto do Dom Matsinho, na verdade a Frelimo estava em condições de deliberar pela divulgação destes resultados. Acredita, como que olha para esta situação, acredita que o Carlos Matsinho teria um papel, poderia mudar alguma coisa neste processo eleitoral, visto que ele é quer dizer, não tem um poder decisório como tal, ele só poderia entrar no caso de empate, mas neste caso a Frelimo voltou, que é a maioria, voltou a favor destes resultados. Esta crítica que vai ao Dom Matsinho faz ou não sentido olhando para esta composição e qual a análise que faz destas divulgação que já também manifestaram que não reflete a vontade do povo moçambicano? Faz sentido a crítica que é direcionada ao Carlos Dom Matsinho ou não? E por que está sendo feita esta crítica? Bem, boa noite para si, para os meus pares do painel e em especial os estimados telespectadores, agradecer à FTV por este convite. Mas é assim, ele é um bispo. Respondendo diretamente ao assunto de Dom Carlos Matsinho, ele é um bispo. E qual é a essência de um bispo? É um homem de Deus que deve falar a verdade. Podia ele ter interferência ou não em termos decisórios, mas ao ler uma mentira, tira-lhe todo o mérito, porque um homem de Deus, um pastor, um bispo que tem que ir ensinar num altar de Deus a verdade, não pode aceitar nem assumir as inverdades. O que acontece, a crítica minha para ele, é por ele ser um bispo e aceitar e ler mentiras. Mentiras por quê? Porque aqueles resultados que ele foi ler não refletem aquilo que aconteceu no terreno. Porque
é caricato o que está a acontecer em Moçambique, porque, na minha opinião, não faz sentido a CNE apressar-se a divulgar resultados, mesmo sabendo que houve várias irregularidades, enchimento de urnas, editais rasurados, e os casos ainda estão nos tribunais. Ou seja, são problemas não dirimidos que a CNE homologou. É a partir daí onde começa o epicentro do problema. Por que a CNE correu para divulgar resultados que ainda estão em tribunais? Ou seja, minha opinião, e da maioria da sociedade moçambicana, havia uma necessidade, antes da divulgação dos resultados, que se dirimisse todos os problemas. Agora, há uma coisa que temos que refletir, talvez nós como sociedade moçambicana. Qual é? O que são eleições? Por que fizemos eleições? Fizemos eleições para que o povo, os moçambicanos, escolham quem deve dirigir o país. Agora, fazer das pessoas malucas, porque o que aconteceu nesse pleito eleitoral é fazer dos moçambicanos de loucos, de malucos. As pessoas já acordaram 5 horas, além do recenseamento eleitoral, de todos rios de dinheiros gastos, só para fazer o inglês ver, porque o que acontece é que o secretariado, o STAI, já sabia quem devia ganhar eleições. Então, por que nos fez de malucos? Agora, voltando um pouco para trás, para 1962, na criação da Frente de Libertação Nacional, eram 3 movimentos. Os 3 movimentos uniram-se para a conquista da independência. E um dos combinados, tem que ficar claro isso, um dos combinados, vamos ganhar, vamos nos unir, vamos lutar pela independência, chegado a independência, vamos às eleições, para que os moçambicanos escolham quem é melhor para dirigir o país. Mas, infelizmente, a Frelimo se impôs. Os Samoras, os Chipandes, os Chissanos, esse grupo que hoje, alguns já morreram, se impuseram, negaram a democracia e preferiram o monopartidarismo. E isso trouxe as suas consequências, que foram os 16 anos da guerra da Renam. Ou seja, parece que estamos a voltar a viver os mesmos problemas. Ou seja, criamos o multipartidarismo, dissemos que vamos à democracia, às eleições, mas quando o povo elege quem deve dirigir os seus destinos, impera a vontade de um grupo de pessoas que querem guerra. E o que me dói hoje é perceber hoje o porquê os moçambicanos se aliam aos insurgentes. É isto. A vontade dos moçambicanos não é aceite por os nossos dirigentes. Sabes, Mário, se você encontrar 10 pessoas e perguntar quem votou na Frelimo, está aqui o Camilo, eu pergunto diretamente para ele, vocês ganharam eleições aonde? Quem votou em vocês na Matola? Quem votou em vocês na cidade de Maputo? Ele sabe que não foram votados. Ou seja, eles ganharam na secretaria, no jogo jogado, perderam. Então, isso frustra a sociedade, frustra os jovens que hoje estão desempregados. Mário, 80%, 70% da juventude na cidade de Maputo e Matola estão desempregados. E muitos, quando tentam fazer alguma coisa, são barrados, como assistimos na Baixa. Você é jornalista de larga experiência, sabe o que acontece aos jovens que são corridos, são perseguidos, tentando pôr sua baraquinha. Estás a imaginar esse jovem que olhou e disse, é a vez da mudança, vou lá, vou votar pela mudança, depois o seu voto é estrangulado, é desprezado, e ele vai ser imposto um Júlio Paruque, vai ser imposto um Razak Manique, que não é a sua vontade. Então, estamos perante eleições fraudulentas, eleições que vão causar um conflito
que vai perpetuar a desgraça dos moçambicanos. Agora, falar de Dom Mansinho, falar dos órgãos eleitorais. Está claro que os órgãos eleitorais de Moçambique são o epicentro, ou os que provocam o sofrimento dos moçambicanos. E eles têm que pôr a mão na consciência. E também, juntando a isso, o Conselho Constitucional. Me parece que são uma célula do Partido Frelimo do que órgãos da Justiça. E nós, como MDM, muitas das vezes, até submetemos na Assembleia da República um projeto de lei que era para a independência do sistema judiciário. E foi chumbado. A Frelimo chumbou, porque a Frelimo queria continuar a perpetuar células dos partidos na função pública e na justiça moçambicana. Ou seja, Mário, quem é um juiz, quem é um procurador hoje, que é procurador e juiz e não tem cartão do Partido Frelimo? Quem é? Quem é? Todos são obrigados a fazer isso. Então, são essas, na minha opinião, incongruências, são esses fatos que demonstram claramente que esta Frelimo, de forma pacífica, não quer deixar os moçambicanos livres. E como disse o Mandela, Nelson Mandela, antes da sua morte, disse assim, os sul-africanos se uniram à ANC para tirar o apartheid, porque o apartheid estava a oprimir os sul-africanos. E se o ANC hoje, como está a governar, fazer o mesmo que o apartheid fez, os sul-africanos vão se unir e vão derrubar o ANC. Então, o que a Frelimo está a fazer, esta opressão, estas mortes, essa desgraça de jovens não terem o horizonte, não olharem para o futuro, os mais velhos não terem o horizonte, as crianças não terem o horizonte, vai nos obrigar a nos unirmos e derrubarmos a Frelimo. Tarde ou cedo, custe o que custar, se a Frelimo não resolver essa questão eleitoral, querer continuar a nos obrigar a aceitar aquilo que não deve ser aceitado, nós vamos nos unir e vamos derrubar, com uso da força ou sem uso da força. Vamos nos unir, algo vai ser feito. Obrigado, Marcial Macom. Vou para si. Estamos aqui, ainda ontem vimos o senhor Parruque mesmo nas ruas a festejar na Matola, e queremos acreditar nós que nos próximos dias também a Rezac Manique vai se fazer à rua para festejar a vitória destes municípios. Mas esses festejos acontecem em cima, digamos assim, de uma sociedade alvorosa, de uma sociedade em que parte dos jovens estão a contestar esses resultados. Como é que olha para este conceito? A Renamo ainda continua a bater o pé, principalmente na cidade de Maputo, a fincar o pé, de que venceu os resultados, pese embora tenham sido promulgados pela Comissão Nacional de Eleições. Como é que olha para esta corrente da sociedade? Como é que se pensa, como que olha esta governação, que por um lado temos uma sociedade insatisfeita com as pessoas que provavelmente vão os governar. Era suposto que houvesse este casamento. Os governantes tivessem sintonia com os próprios, com os governados. Mas parece na cidade de Maputo e Matola e noutros municípios vai acontecer o contrário. Vamos ter uma sociedade insatisfeita, vamos ter um edil que está a governar, que não é um edil que não é querido pelos municípios. Como é que analisa este processo todo? Bom, boa noite. Boa noite aos meus colegas de painel, boa noite ao telespectador em casa. Bom, este processo eleitoral nos ensinou várias coisas, principalmente por estarmos dentro dele envolvidos. Vamos tirando aqui muitas ilações. Vou começar um pouco antes da luz destes resultados, só para contextualizar. A quando da submissão do processo do RD para a inscrição no processo eleitoral, a CNE avançou para uma outra fase que era do sorteio. A RD submeteu um recurso ao Conselho Constitucional e o Conselho Constitucional deu provimento ao recurso do RD, anulando o sorteio que havia sido feito pela CNE, obrigando este órgão para que voltasse a repetir o sorteio. E assim o fez.
é nosso entendimento que os recursos do Conselho, quer dizer, os acordos do Conselho Constitucional produzem uma jurisprudência. Curiosamente, o processo foi continuado, chegado à fase do apurramento, tivemos a votação, tivemos o apurramento intermédio e houve recursos da Renamo em quase, pelo menos ao nível da cidade de Maputo, e onde tivemos o acordo, por exemplo, de Xamanculo. A sentença de Xamanculo foi favorável à Renamo, a sentença de Camfumo foi favorável à Renamo, a sentença de Camabota igualmente foi favorável à Renamo, com exceção da sentença de Cambuquana. Nós recorremos da sentença de Cambuquana. A CDE, o presidente da CDE de Camabota recorreu ao Conselho Constitucional. O presidente de Camfumo, a CDE de Camfumo recorreu ao Conselho Constitucional. O presidente da CDE de Xamanculo recorreu igualmente ao Conselho Constitucional. Curiosamente, o Conselho Constitucional deliberou não dar provimento ao recurso da CDE de Xamanculo, ao recurso da CDE de Camabota, alegando que os presidentes não eram parte interessada deste processo, porque não tinha havido antes. A CDE era um órgão que as suas decisões são tomadas por deliberação, é um órgão colegial, e por não ter havido uma sessão colegial, o presidente de forma unilateral, esses presidentes de forma unilateral foram submeter recursos ao Conselho Constitucional, e por isso o Conselho Constitucional não deu provimento a estes recursos. Foi assim em Camabota, foi assim em Cambuquano. Naquilo que nós aprendemos é que os acordos, mais uma vez, do Conselho Constitucional produzem uma jurisprudência. Curiosamente, ontem fomos surpreendidos com um acordo do Conselho Constitucional que não dá provimento, que dá provimento ao recurso de Camfumo. Inclusive, manda anular manda anular a deliberação, quer dizer, manda anular a sentença da juíza da segunda secção de Camfumo, alegadamente porque não é da sua competência. Tudo bem, este ponto até podemos concordar, em parte, porque também é discutível, mas o que mais nos chama a atenção é o fato de que o proponente deste acordo, deste recurso ao Conselho Constitucional, também é presidente da CDE. E, junto a este presidente, não foi anexado nenhuma deliberação do colégio da CDE. Apenas foi um indivíduo que foi submeter recurso em nome da CDE, e sabemos nós que os outros vogais submeteram um documento a negar esta ação, a dizer que não houve nenhuma reunião colegial para que pudessem endossar esse processo para o Conselho Constitucional. Ora, o Conselho Constitucional nos aparece com um acordo desta natureza. Surpreende-nos esta posição do Conselho Constitucional, porque até então nós sabíamos que era um órgão em que, em última instância, iria dirimir os nossos desentendimentos, mas pelo que está a produzir mais dúvidas do que soluções. Ora, não menos importante é que nos outros acordos de Camavota e Cambuquana, por exemplo, o Conselho Constitucional manda a CNE, em sede do apuramento da centralização de dados, corrigir os dados. Felizmente, eu estive no terreno no dia da centralização dos dados com a mandatária do Partido Renamo, e a mandatária do Partido Renamo, tendo verificado que a centralização era feita com base em dados que haviam sido objeto de recurso nas autarquias e que já havia algumas sentenças, interpôs um recurso para... ela fez a impugnação prévia na sala onde decorria a centralização de dados. Ora, só para que quem está em casa perceba isto, de forma mais simples, o que estamos a dizer é que a CNE divulgou resultados
sem ter em conta os dados, por exemplo, sem ter em conta a sentença de Camabota, onde foi mandado recontar os votos, não teve em conta a sentença de Cambuquana, aliás, de Xamanculo, onde havia sido mandado repetir a eleição, não teve em conta, por exemplo, a sentença de Camfumo, onde havia sido também mandado refazer a eleição. A CNE simplesmente pegou os dados que já tinham sentença e divulgou como resultados concluídos. No entanto, para quem tem cabeça firme e consciente, penso que não tem nada para celebrar como vitória nisto. É preciso dizer que estes dados que foram anunciados pela CNE são dados que já foram discutidos em seu tribunal e provados que são falsos. Então, como é que a CNE pode aparecer e dizer assim, nós sabemos que estes resultados não são definitivos, por isso encaminhamos para o Conselho Constitucional, sendo que o Conselho Constitucional encaminhou este processo para a CNE. A CNE está a afastar da sua responsabilidade de fiscalizar o processo, de corrigir os dados e jogar a barriga para o Conselho Constitucional. É isto que está a acontecer e é justamente por isso que nós temos verificado na via pública a presença de jovens que contestam estas eleições. Não me surpreende que o Razak saia à rua, afinal de contas, é preciso ser descarado, é preciso não ter vergonha na cara para assumir que é vitorioso, tendo conhecimento destes desdobramentos do processo, porque com certeza o senhor Razak e os seus compatriotas, os Camilos e os demais, sabem muito bem quais são os desdobramentos. Aliás, um fator muito interessante que o acórdão do Conselho Constitucional, o acórdão de Campo Fumo traz, que é o acórdão de ontem, curiosamente o Conselho Constitucional reconhece a existência de ilícitos eleitorais, manda retirar-se as provas e jogar-se para a Procuradoria, para o Ministério Público, para que se trate isso como matéria criminal. E manda anular os resultados. E manda anular a deliberação, a parte da sentença que mandava para corrigir-se os dados. O que é que o Conselho Constitucional está nos a dizer com isso? Está-nos a dizer que aqueles dados, embora sejam dados criminais, são dados produzidos com falsidade e reconhece reconhece que não são dados idôneos, o Conselho Constitucional os valida sob a umbrella, sob a proteção da CNE. Isto é que nos preocupa, nós como pessoas, porque se nós votamos e as instituições que nós confiamos são como o Conselho Constitucional, nos dá um acórdão desta natureza, isso deixa-nos a perceber que este órgão está a agir de má fé, porque o que deveria fazer primeiro o Conselho Constitucional é mandar repor a verdade eleitoral de acordo com as provas produzidas em sede do tribunal, não desta maneira. Obrigado, Marcelo Macome. E antes de irmos mesmo ao João Massango, temos indicação que vamos ao intervalo e voltamos dentro de instantes com mais debate aqui na FTV. Até já, não sai daí. Traz um show de conteúdos para a tua família. Recarregue o pacote clássico a partir de 220 meticais e curta mais de 60 canais. Alimenta a tua sede pelo desporto com a Liga Saudita, Bundesliga, Brasileirão Série A, Moçambola e muito, muito mais. Divirta-te com os melhores canais infantis. Aventura-te no mundo do cinema. Curta os melhores dramas nos canais Novela P e Italiana. TMT, o mundo digital em sua casa.
Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero este, mas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ela aqui te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Lei usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Mistura já som de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Juntamos como meu, seja mais humilde. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. Lavandaria Moyasca. Especializada em lavagem industrial e retalho, oferecemos soluções de lavagem para cada tipo de tecido. Limpeza a seco para as peças mais delicadas e do ramo industrial. Fazemos a questão de conhecer as suas necessidades para oferecer uma solução à sua medida. A nossa experiência e dedicação, aliadas à mais alta tecnologia, é o que garante uma limpeza de qualidade e conservação da sua roupa por mais tempo. Temos o serviço de costura para itens danificados. E pensando no seu conforto, para grandes quantidades, fazemos entrega ao domicílio grátis. Lavandaria Moyasca. O nosso trabalho é facilitar a sua vida. FCG. Produzimos uniformes, brindes corporativos para fidelização dos seus clientes, divulgação da sua marca e seus produtos. Adira aos nossos serviços e faça com que o seu cliente tenha convívio no dia a dia com sua marca. Produzimos uniformes executivos e industriais, marcadores de páginas, calendários, chaveiros, blocos de notas, agendas, bolsas, sacolas, xícaras e canecas personalizadas. FCG, tornando sua marca memorável. Ora viva, estamos de volta ao debate político para dar continuidade ao essencial debate aqui na FTV e para já vamos dar a palavra ao João Massango para também deixar o seu comentário em relação a este ponto da divulgação dos resultados. Os resultados estão a ser contestados não só pelos partidos políticos, mas pela sociedade. Uma parte da sociedade contesta esses resultados. João Massango, o seu comentário em relação a estes pronunciamentos dos resultados e olhando para a onda da sociedade que está uma parte da sociedade está a contestar esses resultados que foram divulgados. Ainda sexta-feira vimos um aparato criado no 24 de julho em que a Marcha da Renamo ia prosseguindo para ter Conselho Nacional, em que houve de alguma forma um mal-estar, a polícia acabou disparando de todo lado, todo sentido. Até os jornalistas apanharam gás lacrimogêneo, os prédios foram disparados de gás lacrimogêneo. Não se entendia exatamente a ação da polícia, se era reprimir os manifestantes da Renamo ou também aqueles que estão ali a trabalhar. O seu comentário em relação a este ponto? Olha, Mário Nguenha, o comentário que eu tenho a trazer aqui no debate
é que quando nós vivemos numa sociedade onde nós temos pessoas, homens, que têm 30 anos de vida, não é? Nós entendemos que esta sociedade tem pessoas maduras, não é? Que têm, de facto, a capacidade de responder por si várias vicissitudes sociais. 30 anos depois da nossa democracia, nós notamos uma regressão total. Estou a falar da realização do processo eleitoral de 1994 e nós vimos estas eleições de outubro, as 6ª eleições autárquicas, um cenário atípico do nosso processo eleitoral. A questão da divulgação dos resultados, que para mim considero este como o pano do fundo. Na verdade, quando levanta da contestação da sociedade, nós somos habituados nos anteriores processos eleitorais em que algumas organizações como o Conselho Cristão de Moçambique, a Ordem dos Advogados, não é variedade órgãos, organismos sociais, incluindo os órgãos de comunicação social, têm em suma trazido, digamos, na sua observação, na sua análise sobre o processo eleitoral em Moçambique. Desta vez é o contrário. Nenhuma dessas organizações que outrora, nas anteriores ocasiões eleitorais no nosso país, tem vindo a dizer que nossas eleições foram livres, justas e transparentes. Por que é que onde nós temos que começar a debater o assunto? Se as eleições foram livres, justas, transparentes e credíveis, a resposta que nós encontramos, não. Não foram livres, justas, transparentes nem credíveis. Mas, no meio disto aqui, nós encontramos um grupo de pressão política social que fez uma antevisão exatamente deste processo numa altura em que nós, como sociedade, mobilizamos o povo e o povo foi lá votar. O povo votou nas mudanças resultante exatamente daquilo que é crispação social. Não há nenhum cidadão nacional hoje que trabalhe, que é funcionário do Estado, aqueles que fazem a sua conta própria, não é? Que estão felizes com aquilo que nós estamos a assistir no nosso país. Há uma insatisfação de forma generalizada e o único recurso credível que encontrou era exatamente demonstrar a sua insatisfação através do processo eleitoral. Esta coisa foi de facto negada pelo sistema, porque também remete-nos a uma reflexão constitucional. O que diz a Constituição? Logo, no artigo número 1 da nossa Constituição, fala de Moçambique um Estado independente, um Estado democrático, um Estado de justiça social, e no número 1 do artigo número 2 da mesma Constituição fala da soberania e da legalidade. Soberania reside do povo. Quem decide sobre os processos eleitorais, quem decide sobre a vida é o povo. Mas nós, de facto, assistimos no nosso país que esta liberdade, esta decisão na qual o povo sai, vai votar, foi amplamente negado. Foi amplamente negado. Então, vivemos um momento bastante atípico em que temos aí os tribunais, temos o Conselho Constitucional. Estou a falar exatamente da justiça, porque quando nós falamos de um Estado de justiça social, queremos de facto a reposição da justiça e da verdade, mas parece que o que nós estamos a assistir também com esta coligação dos órgãos eleitorais, da Polícia da República, dos tribunais, mesmo com a expectativa e a esperança que nós temos. Mário, eu digo de forma tão aberta, eu tenho pouca esperança com o Conselho Constitucional. Tenho pouca esperança. Pouca esperança. Se a Renamo ganhar a cidade de Maputo, ganhar Matola, estou a falar dessas duas autarquias que nós assistimos
de forma efusiva, não é vitória da oposição, não obscurando, digamos, na Nampula, Zambésia, nos municípios de Nampula, de Quilimane, Nacala, e os demais que a oposição vinha governando. Então, a expectativa é muito ínfima, mas se nós queremos ver num Estado que precisamos de resgatar aquilo que são os valores da nossa justiça, então aí há uma bola bastante grande que o Conselho Constitucional precisa de desconstruir. Não é esta narrativa que nós estamos de facto a assistir, porque não é possível a Frelimo ganhar em 64 autarquias. Mas há um órgão chamado Comissão Nacional de Eleições. E esse organismo chamado Comissão Nacional de Eleições, de forma mentirosa, de forma mentirosa e deliberada, disse que a Frelimo ganhou. Não, disse que a Frelimo ganhou. E é aquilo que nós vimos. Por isso, quando me faz essas duas questões de movimentos populares, que nós estamos de facto a notar no nosso país, isto é reflexo da insatisfação. Não há ninguém que sai fora para protestar dessas manifestações que estão plasmadas na nossa Constituição, que o cidadão não é nacional, tem direito de manifestação, de reunião e manifestação, e a coisa ser vista assim. Significa que estas manifestações que nós estamos a assistir, as pessoas encontram aqui o umbrella para poder protestar, porque tem algo que de facto não está bem naquilo que foi a decisão, naquilo que foi a decisão tomada, digamos, pelo povo em sair exatamente para votar. Agora, se o que nós esperamos daqui para frente dependerá exatamente daquilo que será o resultado do Conselho Constitucional, porque neste momento aqui, nós, como cidadãos nacionais, os partidos políticos, estou a falar da Renamo, MDM, Nova Democracia, submeteram os seus recursos, argumentaram através de provas, não é? Mas sabemos que nós vivemos num país cujas provas trazidas pela oposição, aquelas que saíram dali da mesa, ao longo desse todo o tempo foram ocultadas, não é? E os tribunais afirmam de forma categórica. Com tudo isso, nós esperamos de ver o que de facto o Conselho Constitucional nos próximos dias vai de facto trazer, se vai amainar a calmia ou vai de facto acender o fogo para que nós vejamos o nosso país numa situação da estabilidade ou da instabilidade política. Obrigado, João Massango. E para já partimos para o nosso segundo ponto, que tem a ver com a reação dos partidos políticos em relação a esta divulgação dos resultados. Os partidos políticos, pessoalmente com assentos na Assembleia da República, dizem que não concordam com essa vitória. E também vamos assistir também a essa manifestação popular. Vou para o Camilo da Silva para analisarmos um pouco esta questão. Temos a oposição do Camilo da Silva em que rejeita de forma categórica estes resultados, e do outro lado temos a população que vai seguir nas marchas desses movimentos. A questão que eu lhe coloco, Camilo, qual a legitimidade? Se por um lado temos os resultados da Comissão Nacional de Eleições e por outro lado temos os partidos políticos, temos a população. Uma parte da população diz que o partido Frelimo não venceu em determinadas autarquias. Que legitimidade, por exemplo, vai ter um presidente, um edil, por exemplo, estamos a falar da Matola, estamos a falar de Jurim Baruch, estamos a falar de Razak Manique, perante liderar uma sociedade que parte dela, se quisermos assumir, possivelmente a maioria, está insatisfeitas. Se olharmos um pouco para essas marchas da Renamo, essas pessoas normalmente não vão para lá de forma espontânea, não são transportadas em nenhuma viatura, não têm garantia de nada, não têm garantia de água. Com o derramamento que vimos, acompanhamos recentemente o partido de Frelimo, vimos autocarros a transportar as pessoas do outro lado. E de alguma forma parece com uma ideia de que essas pessoas estão a vestir a camisola de Renamo. Essas pessoas, esses jovens, de alguma forma estão insatisfeitos com alguma coisa, porque mediante essa situação, sem condições de nada, há pessoas que caminham daqui longas distâncias, sem comer nada, mas estão ali.
Como é que olha para essa situação dos jadis provavelmente vão governar as cidades, mas sem a própria legitimidade do povo? O que isso pode ser? Bom, dizer que na minha primeira intervenção eu fui bem claro e disse que houve uma extensão considerável da oposição. Isto não se reflete naquilo que é a cabeça de lista só, porque este cabeça de lista transporta com ele uma lista pelo qual vai fazer parte de um processo de governação. Por isso é que hoje, em função dos votos conquistados em termos percentuais, cada um dos partidos conquista assentos numa Assembleia. Essa Assembleia é ela que, de certa forma, faz parte desta governação. Então, nós não podemos nos excluir disto e esquecer este pormenor, que a oposição, de certa forma, cresceu no pleito parlamentar, não é? Tem uma palavra em função daquilo que é a governação. É lógico que as pessoas todas, por isso é que eu acho que nós precisamos um pouquinho daquilo que é a educação cívica, para poder esclarecer aqueles que não têm o conhecimento do que é isto de uma eleição através de uma lista, não é? Nós não temos que olhar só simplesmente para aquilo que é cabeça. Temos que olhar que é um conjunto de coisas que vão governar uma sociedade. E acima de tudo, também eu acho que os próprios partidos políticos pecam porque cada uma dessas pessoas tem que se espelhar, por exemplo, nas autarquias, em cada distrito, em cada metro quadrado em que este círculo eleitoral rege ou vai governar, não é? Eu noto que existe um pouquinho nestas listas de disparidade e não vão em conformidade a isto. Agora, as manifestações são um pouquinho disto. As pessoas olham. Mas acredita que os jadis terão legitimidade perante o povo, não diante das autoridades que credenciaram a eles como vencedores? Porque eles, no fim ao cabo, vão liderar o povo. O idil governa em função a esta lista que eu acabei de dizer. Sim. Esta é que faz-lhe governar. Agora, o que eu tenho é um apelo que eu faço a todos aqueles que se fazem ou que se vão fazer e diz, é que efetivamente temos que governar para o povo. É que efetivamente temos que honrar com aquilo que está nos nossos manifestos. Temos que ir atrás daquilo. Não digo que tenhamos que cumprir o PDM que vai ser desenvolvido. O PDM é Programa de Desenvolvimento Municipal, não é? O Plano de Desenvolvimento Municipal, que cada edil ou cada grupo que vai dirigir uma autarquia vai desenvolver. Eu parto do princípio que nós temos que cumprir com isto. E acima de tudo, por isso é que eu dei a mão ao palmatório no princípio da minha intervenção, os edis que se fazem pela Frelimo têm que, de alguma forma, governar com o povo e para o povo. Isto é que tem que ser... E acha que Maputo Matola vai governar com o povo? Governar com o povo, eu pressuponho haver essa interação com o povo. Isto é normal. Estas manifestações são normais depois de um ato eleitoral. Moçambique não é pioneiro nisto. Se nós formos a ver a nível mundial, até naquele país que se diz que é a democracia mais antiga, acontece isto. Invadiram, a gente sabe, o Capitólio foi invadido, não é? Porque houve parte dos manifestantes que não iam de acordo com aquilo que foram os resultados eleitorais. Agora, o que tem que acontecer é que aquele que efetivamente vai governar tem que olhar para esta faixa, esta fatia de pessoas que estão descontentes por uma governação e olhar para aquilo efetivo, procurar saber efetivamente onde pecou para que haja esta contenção e tentar conquistar através de uma governação inclusiva. Não é? Uma governação participativa. É isto que nós temos que pautar e eu acho que é um pouquinho disto que falta naqueles que governam. Por isso é que temos algumas lacunas dentro daquilo que é o sistema governativo. Obrigado, Camilo da Silva. Primeiro vou para si. Em relação a este ponto, a reação dos partidos políticos, como que olha, será que esses jadis terão a legitimidade de poder governar como parte de uma sociedade a os contestar? E
acredita de alguma forma que o Conselho Constitucional possa de alguma forma trazer aqui uma outra abordagem a um conceito básico em direito, que o direito visa harmonia social. Se o direito não traz harmonia social, então essas leis em algum momento se não refletem a vontade do povo, então essas leis devem ser revogadas. Bem, primeiro dizer que as manifestações é o reflexo da disparidade de resultados, porque as pessoas foram escolher quem deve dirigir os destinos dos municípios e as pessoas não estão a sentir o seu voto, não estão a ver o resultado do seu voto. Ou seja, nós temos os órgãos eleitorais que na secretaria decidem o que eles querem em detrimento daquilo que é a vontade popular. Ou seja, nós vamos ser dirigidos por aqueles que não foram escolhidos pelo povo. A partir daí começa este sentimento de revolta. E é uma coisa, quando colocas a insatisfação ou negar dos partidos da oposição. É que na Matola, por exemplo, nós fomos atribuídos 13 mil votos. E nas atas editais que nós temos, que fomos dados pelos órgãos eleitorais, nós temos 48 mil votos. Ou seja, e nós levamos isso até aos órgãos, ao tribunal, para comprovar com A mais B que as atas que nós temos são estas atas. E o mais caricato é que o STAI, na divulgação dos resultados provisórios, baseia-se em atas rasuradas, em cópia, aliás, em cópias rasuradas. Eu estive num dos julgamentos em que a Renamo submeteu o recurso dos resultados e no julgamento o tribunal convidou a diretora ou presidente da SEC para apresentar atas editais. Ela disse que não tem originais, só tem cópias rasuradas. Ela aceitou em sede do julgamento que ela só tem cópias rasuradas. Ou seja, como aceitar o MDM? Como aceitar? Como os jovens da sociedade aceitar cópias rasuradas que confirmam um resultado tendencioso a um partido político? Então, não é de ânimo leve que nós vamos aceitar que alguém que não ganhou torna-se vencedor porque há uma quadrilha, há um grupo há uma associação para delinquir que se juntou para dar vitória a um certo partido. Há uma coisa que quero elucidar à sociedade. O MDM mete um recurso dos resultados. A SEC, que é o organizador, é o árbitro, depois de ser da sentença, chamar a recontagem dos votos, que é um ato normal. Se a Frelimo, Mário, ou a SEC, acha que a Frelimo ganhou eleições, o que custa aceitar a recontagem? O que custa? É um ato normal. Se eu ganhei, qual é o medo que eu tenho se eu acho que eu ganhei eleições? Por que a Frelimo tem medo da recontagem? Quando eu digo que a Frelimo tem medo, é que tanto a SEC como a Frelimo recorreram da sentença da juíza para a recontagem dos votos. E nós temos a juíza, levou as atas editais do MDM e comprovou com A mais B que o resultado que está nas atas não é o mesmo resultado que a SEC apresentou. Então, é por esses motivos que vejo os jovens nas ruas, vejo os partidos a reivindicar, porque nós temos as atas. E eu desafio a Frelimo, quem quer que seja, a SEC, a trazer as atas originais e comprovar. É que não faz sentido, Mário. A Nova Democracia tem atas. O MDM tem atas. A Renamo tem atas. O Partido É Povo tem atas. E todas essas atas são iguais. As únicas atas diferentes são da Frelimo e da SEC. Será que todos nós falsificamos? Então, é aqui onde reside o problema. Como eu disse anteriormente na minha primeira intervenção,
a Frelimo está a provocar. A Frelimo quer guerra. O presidente Inhus quer guerra para perpetuar os seus mandatos. Este é o resultado final, ou seja, a conclusão que nós chegamos é que a Frelimo quer guerra. Sabes, não sei, uma que fez relações internacionais, estudou essas áreas. Mário, tu vais roubar votos a um partido que ganhou em Chiure, em Angoche, zonas em que estamos perto de Cabo Delgado. Tu vais roubar o sonho de jovens que estão em Chiure, já sem nenhum horizonte. Você chega, conversa com um jovem de Chiure, qual é o teu sonho? Não tem indústria, não tem empresa, não tem nada. O sonho dele é ele colimar na estrada. Depois ele tem uma vontade de escolher o seu edil, vem a Frelimo, rouba voto, rouba o sonho daquele jovem e depois vamos dizer, não, os jovens moçambicanos não podem se aliar a insurgentes. O que é isso? Depois esses jovens, lá em Montepuez, em outros lugares, foram levados suas terras, estão a explorar rubis, riquezas, e no final das contas, aquela zona nem hospital condigno, nem água potável, nem uma escola condigna. Depois vamos começar a insultar a juventude. Come on. Muito bem, Macomb, vou para si. Em relação a este ponto, a reação da oposição. E sexta-feira vimos em Renamo, na rua, e a concentração foi mesmo na Praça dos Trabalhadores. Tinham como percurso no 4 de julho e ia passar concretamente o Conselho Constitucional. Mas isso não chegou a acontecer porque a polícia, mesmo exatamente nas proximidades da Interfranca, fez um bloqueio e dali ninguém mais passou, lançou-se gás lacrimogéneo, lançou-se um pouco de tudo ali para dispersar-se as pessoas. E por fim disso, no final, já no cair do dia, a delegação política de Renamo, a Universidade de Maputo, foi invadida. Neste processo todo da reclamação, como é que olha para este processo todo, para esta ação da polícia de não ter permitido? Porque a Renamo dizia que era uma manifestação pacífica, não havia concretamente, não havia objetivo de vandalização. O que tem acontecido é que a Renamo, pelo menos aquilo que temos acompanhado, tem apelado aos jovens a não pautar para este mecanismo de vandalização. E por fim houve invasão na parte da polícia, onde alguns jovens foram levados à esquadra, não sei em que situação estão. Há quem entende provavelmente que esta ação pode, de alguma forma, ser uma forma ou de pressionar ou de persuadir os jovens a não embarcar nestas manifestações. Outros dizem que não. Qual a avaliação que faz do que aconteceu na sexta-feira, no âmbito da contestação dos resultados da Renamo? Bom, na sexta-feira nós verificamos uma total falta de respeito e violação dos direitos humanos. Quero começar por dizer que na quinta-feira, eu pessoalmente, com o engenheiro Venácio, estivemos com o comandante-geral da República, conversamos com ele e ele nos garantiu de viva voz. O comandante-geral da República, se estiver a ouvir isso, pode lembrar dessas palavras. Ele disse assim para mim, Bernardino Rafael, disse assim, que a polícia não tem ordens para agredir nenhum manifestante da Renamo, porque até então as manifestações da Renamo tinham sido comprovadas que eram pacíficas. Na altura, o engenheiro Venácio perguntou para ele, e por que vocês dispararam gás lacrimogéneo na praça da OMM, onde estava o presidente Ossuf Momad, que inclusive é membro do Conselho do Estado e é signatário dos acordos de paz deste país? O comandante-geral da República, foram palavras do comandante-geral da República, disse o seguinte: não há nenhuma ordem do comando-geral e nem houve nenhuma ordem do comando-geral para que se disparasse gás lacrimogéneo naquele dia. E disse que as pessoas que dispararam gás lacrimogéneo naquele dia o fizeram porque são crianças amadoras e que estavam com as armas pelas primeiras vezes na mão e tinham vontade de testar. Por isso que dispararam. Isso foram palavras do comandante-geral da República, o senhor Bernardino Rafael,
e disse isso no Hotel Términos na quinta-feira, na minha presença e na presença do engenheiro Venâncio. Ficámos nessa conversa e garantiu-nos, disse assim o seguinte: podem continuar que nós não vamos fazer nada. Ok. Foi-se a marcha na sexta-feira, foi aquilo tudo que nós verificamos. Eu, pessoalmente, saí, depois das detenções que a polícia foi perpetrando, eu saí porque soube que algumas das pessoas que haviam sido detidas haviam sido depositadas na esquadra do Porto. Eu fui à esquadra do Porto para procurar me inteirar de quantas pessoas é que estavam lá. Ao chegar, eu estava com o Elvino Dias, que inclusive haviam prendido a sua esposa, que estava naquele momento de passagem. Quando chegamos lá, havia uma ordem que nós não devíamos entrar, não devíamos ter acesso à esquadra do Porto. E perguntamos por que é que não se deveria ter acesso, porque tem pessoas detidas, nós queríamos saber quais procedimentos seguir. Estávamos com um advogado e que queria entregar uma procuração para que pudesse dar andamento do processo da libertação daqueles fulanos. Chegaram-nos a dizer que havia uma ordem que não devíamos entrar. Mandaram-nos para a primeira esquadra. Eu e o Elvino fomos à primeira esquadra. Chegado lá, procuramos falar com o comandante não estava. Procuramos falar com o chefe de operações. Todos alegaram que não estavam, mas estavam no terreno, estavam dentro da esquadra, sim, e disseram que não estavam. E encontramos ali o oficial de permanência. A priori, disse que não sabia do caso. Mandou-nos de volta para a esquadra. Para a esquadra do Porto. Voltámos à esquadra do Porto. Quando chegaram e perceberam-se que o assunto já estava era um pouco mais complexo, devolveram-nos à primeira esquadra. Depois peguei o celular, pessoalmente, liguei para o comandante da primeira esquadra dali e disse assim, deu ordem que vá ao comando da cidade. O comando da cidade, quando chegamos no comando da cidade, simplesmente fecharam-nos a porta, deixaram-nos 4 horas ali na rua. Dizendo, esperem, vamos vos atender. Curiosamente, quando ainda estávamos ali, o comandante-geral da República já tinha garantido a Renamo que as pessoas estavam sendo soltas. Tinha falado com um membro da Renamo a dizer que não houve exageros, a polícia exagerou porque prendeu pessoas que estavam a passar na rua. Porque a pessoa estava a passar na rua e foi conotada como membros da Renamo. Teve muita gente ferida. Mas enquanto eu ainda estava ali mesmo no comando da cidade, foi quando a polícia entrou com aquele jovem, claro, que o vídeo circulou muito, sim, e ele gritou para mim e disse, estou aqui. Quando o dia seguinte fui procurar saber do mesmo comando da cidade onde é que estava aquele jovem, diziam que não sabiam onde é que estava. E isto é um pouco daquilo que aconteceu por toda a cidade. Foi quando depois, felizmente, devo agradecer isso à Ordem dos Advogados, que prontamente esteve espalhada pela cidade para tentar tratar dos assuntos dos jovens, das pessoas que foram presas, quando exerciam um direito livre. Não tinha naquela manifestação, aliás, bem que se corrija isso, houve pessoas ali naquela manifestação mal intencionadas. Mas estas pessoas quem são? São as mesmas pessoas que quando aquela confusão começou, começaram a tirar AKMs, pistolas do seu corpo e se identificavam como polícias e começaram a disparar. Estas pessoas estavam dentro, haviam sido infiltradas pela PRM para criar tumultos e depois disparar. Os vídeos postos a circular demonstram vivamente que estes indivíduos estavam armados, à paisana, dentro da manifestação e foram os primeiros a criar tumultos. Foram estes agentes infiltrados que foram ali para sabotar a marcha. Desde que a marcha da Renamo começou, sempre foi pacífica, não houve vandalização, mas quando a PRM, através do seu comandante-geral da República, infiltraram indivíduos na marcha da Renamo para sabotar, começamos a verificar esta situação. E a onda de perseguição não parou. Até hoje, estamos a assistir pessoas que estão sendo capturadas para as esquadras
pura e simplesmente porque participaram da marcha. Agora a pergunta que fica é, estamos em um Estado de Direito ou estamos num Estado gangsta? O que é que nós estamos a fazer como E país? sobre a invasão da delegação, o que alegou a polícia? Só para terminar mesmo, para passar para o outro ponto. A polícia até então, a polícia até então não deu nenhuma justificação para invadir a cidade. Não. Alegou que havia jovens que estavam na marcha e saíram, se refugiaram na delegação da cidade, na delegação de Arnam. Curiosamente, se nós estamos num Estado de Direito, uma invasão só é ordenada diante de um mandato de captura. A polícia um juiz. emitida por um juiz. A polícia invadiu a delegação de Renamo sem nenhum mandato, destruiu bens dentro da delegação de Renamo, sabotou a estrutura de Renamo, tirou jovens que estavam a trabalhar e prendeu-os de forma forçosa e levou-os. Obrigado, Macom. Mesmo para fechar, João Massango, em relação a este ponto, a condição da oposição e essa narrativa a ser levantada que não, o presidente há uma tendência de querer provocar essa convulsão social para se manter no poder. É uma narrativa que está a ser construída, mas embora a Constituição da República haja limitações, sob o ponto de vista daquilo que é o direito. O seu comentário para passarmos para o último tema, vou pedir a sua capacidade de síntese no raciocínio. Mas eu queria te pedir uma coisa. Se os colegas falam 12 minutos, eu também mereço 12, não mereço 2. Ou me coloca fora no próximo programa, ou falamos todos os mesmos minutos para eu poder exprimir o meu sentimento. Tá bom. Pode falar, Massango. Não, pode falar, Massango. Sim. Pode falar à vontade. Eu sinto isso. A primeira 12, 8, 7 e eu 3. Depois Tá bom, me pode limita. falar. Pode falar. Olha, é o seguinte, eu senti vergonha, continuo com vergonha daquilo que nós assistimos, da violação, sobretudo, daqueles que são os valores, os nossos direitos fundamentais. As manifestações em Moçambique é um direito fundamental, plasmado na nossa Constituição. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto vergonha de um cidadão chamado Filipe Jacinto Nyusi, que é presidente desta República de Moçambique, do seu silêncio total, de todas essas coisas que estão a acontecer, e ele ali, eu sei que agora mesmo que estou a falar, está ali a tomar vinho, sentado, não é? Mas a voz dele tem, de facto, a maior expressão política do país. Primeiro, em ordenar a polícia, porque ele tem capacidade como comandante-chefe. Segundo, nós não podemos permitir que o nosso Estado, que Moçambique, entre, não é, num cenário que a Polícia da República, na minha ótica, tem o papel da ordem e segurança pública, mude este papel para a repressão. As manifestações que nós estamos a assistir em todo o país é resultado da contestação dos resultados eleitorais, que para nós constitui como um fator fundamental. Não há nenhum cidadão que contesta sem ver os seus direitos violados. Digo isso, tenho sorte de ter aqui o jurista, Pelé, que até poderia esmiuçar isto do ponto de vista legal, para as pessoas poderem perceber. Significa que nós, como cidadãos, nos baseamos na nossa Constituição, nas nossas leis ordinárias. O que nós queremos? Nós queremos agir dentro daquilo que faz parte do quadro legal do nosso país e aquilo que está sendo seguido. Primeiras eleições, meu caro amigo Mário, não são justas. Nós estamos a ter um vencedor, aquilo que foi a retórica da pergunta que fez a todos, não é de termos um vencedor que vai vencer. Em Moçambique, virou-se virou-se isso como uma norma de nós termos indivíduos que ganham as eleições de forma fraudulentas. Vamos recuar para 2018, aqui na Matola. O senhor Calixto Costa ganhou as eleições? Não ganhou. O que aconteceu ao longo dos 5 anos do exercício? Praticamente Matola parou no espaço e no tempo. Não houve nada. Não é? Da mesma natureza que nós estamos a assistir aquilo que aconteceu em 2019, quando nós elegemos o presidente Nyusi de forma fraudulenta. A única coisa que está a acontecer aqui tem a legitimidade para aquilo que acha que de facto isto é bom. É exatamente aquilo que está a acontecer. Vamos recuar, olharmos o que disse as declarações do Tomás Vieira Mário face
as declarações do Teodato Unguane. Teodato Unguane diz: dê a César o que é de César. Mas quem é Teodato Unguane? Teodato Unguane é uma figura emblemática da Frelimo, que não estão a favor exatamente daquilo que está a acontecer. Há uma legitimidade do Sr. Razak Manhique em sair, governar a cidade de Maputo, sabendo que não, as eleições na qual ganhou foi oferecido. Do Sr. Gílio Paruco, que é governador até 2025, no dia 20 de janeiro, governar a cidade da Matola, e de outras autarquias que a Renamo perdeu, das outras autarquias que a MDM tinha legitimidade de ganhar, e não é que foram reduzidos, foram diminuídos a quantidade dos seus mandatos. Então, são exatamente essas coisas que nós precisamos de trazer. E, por outro lado, encontramos esta questão da limitação das liberdades fundamentais. Moçambique, meus caros companheiros, ao cidadão que está aí em casa a assistir, tem duas prerrogativas. Ou voltamos para a Constituição e ali, no número 1 da Constituição, em vez de ser um Estado democrático, e se diga que Moçambique é um Estado de ditadura. Não é? No número 1 do artigo número 2, em vez de dizer que Moçambique é um Estado soberano, a soberania reside no povo, dizer que a soberania reside em 15 membros da Comissão Política do Comitê Central da Frelimo, porque são exatamente esses que decidem. A outra coisa, para terminar, para dar a satisfação ao moderador na questão do tempo, onde está a reserva moral daqueles que trouxeram a luta armada de libertação nacional? Estou a falar do João Quixissano, estou a falar da Graça Machela, estou a falar do Pachinuapa, de Gundari, do Tomás Salomão. Estão felizes com esses resultados? Estão felizes com o cenário, o estágio em que nós estamos a concorrer, de vermos o nosso país a ser empurrado para a instabilidade política por causa das eleições? Então, ou se assim for, precisamos de mudar o cenário do processo eleitoral. Ou copiamos os outros estados, ou introduzimos o voto eletrônico, ou introduzimos o sistema português, não é, desse sistema de votação, usando o boletim de voto, mas ao mesmo tempo acompanhado com o sistema eletrônico, em que quando se diz partido Y, eletronicamente, ou aqui está registrado, está dando ali o resultado. Então, tudo isto aqui nós queremos trazer para uma questão da credibilização do facto do processo eleitoral. E termino em 10 segundos dizendo o seguinte: o apadrinhamento deste processo aqui é ímpio, é mesmo os órgãos eleitorais. Daí que nós, a sociedade, quando olham para o Bispo Mazzini como vetor, é porque ele tinha de facto a responsabilidade, mesmo naquele dia da divulgação dos resultados ao nível da Comissão Nacional de Eleições, nós tomamos conhecimento que ele e o senhor Salomão Moiano abstiveram-se. O que significa quando o Salomão Moiano, quando ele abstece numa situação que precisa de se decidir para este país? Então, quero terminar lamentando este processo de Moçambique que nós estamos de facto a caminhar. Obrigado, João Massango. Vamos para o nosso último tema e vou pedir mesmo aos meus convidados, estamos mesmo em cima da hora, vou pedir 2 minutos e vou cronometrar para não ser acusado do João Massango aqui, deixar a beneficiar alguns e ele não. Vamos ao último tema que tem a ver com a questão do Summit. O Samora Machel Júnior voltou à carga e respondeu o Comando-Geral da República de Moçambique, diz que ele está pronto para poder contribuir no que for necessário, mas tudo o que ele disse no âmbito de ser representante do membro do Comitê Central da Frelimo, Nif Cabo Delgado, também de ser cidadão, que tudo o que ele disse tem base. Mas como é que olha para este debate? Porque há aqui um entendimento, por outro lado havia aqui a intenção de que algumas pessoas diziam que não, a polícia está a ser instrumentalizada para atacar o Summit, a polícia apareceu, deu o seu posicionamento, prometeu, na verdade, mover um processo. O Summit apareceu, disse que não. Eu estou disposto e tudo o que disse é verdade. Como é que olha pelo menos para o posicionamento da polícia e como é que olha para a resposta do Summit? 2 minutos e vou cronometrar. Camilo. Chamou uma coma, eu estou parado aqui. Mas, desculpa. Uma coma, não sei se esta minha cor daqui é azul, não sei. Camilo. Começamos aqui. É consigo, Camilo.
2 minutos mesmo. Samora Machel Júnior é uma figura, para além de ser membro do Comitê Central e também da Brigada Central para Assistência à Polícia de Cabo Delgado. Ele é filho de uma figura que foi primeiro presidente da República de Moçambique. A mãe também uma heroína e até enteado de alguém também. Então, é uma figura que tem o seu peso naquilo que fala. Surpreendentemente, para muitos, aqueles que não têm, digamos, o privilégio de privar com Samora Machel Júnior, conhecer aquilo que são os pontos de vista dele em relação a muitos processos e muitas situações, se calhar ficaram surpreendidos. Mas acredito que existe um momento em que, aliás, porque ele carrega esse simbolismo todo e, acima de tudo, também tem um compromisso muito grande com o círculo, digamos, pelo qual ele representa em termos de Brigada Central e recebe todas as informações de todos os pontos da província de Cabo Delgado, inquietações, choros, gritos, etc. Ele acabou por tomar a dor de cada um daqueles, digamos, do povo de Cabo Delgado, que depois acabou por se replicar em termos de identificação daquilo que é para cada moçambicano. E ele acabou por escrever, acima de tudo, porque, primeiro, sem ter que minimizar aquilo que aconteceu, houve mortes. Independentemente de ser uma criança ou não, houve mortes. Não interessa que seja uma criança, e acabamos por perceber naquilo que foram os pronunciamentos, que já estava a entrar em questão de números. Quer dizer, eu sou daqueles que não existe um pecado pequeno, não é? Um pecado menor, um pecado pequeno. Então, o Samora, a partir daí... Já está fora do tempo, Camilo. 10 segundos posso ter? Ou 10 segundos. Com permissão dos demais? Então, o Samora acabou por tomar as dores e, pela sua voz, acabou por ecoar a voz de cada moçambicano. Quando ele diz que está pronto, é exatamente isto, para poder confrontar, receber e falar em função daquilo que são, é a minha percepção, em função daquilo que são as inquietações, os problemas, os choros, as dores de cada moçambicano. E ele está pronto para carregar cada moçambicano, é a minha percepção, e expressar, porque ele é um símbolo nacional e tem uma credibilidade tanto para a sociedade como para dentro do partido. Ele acaba por carregar isto tudo e transportar para que as pessoas todas sejam ouvidas. É esta a minha percepção. Muito obrigado. Augusto Pelém, vou para si. Em relação a esta Carla de Samito, há esta narrativa que estás a construir que a polícia provavelmente teria sido instrumentalizada, não sei quem é, para tentar este processo, e o Samito mostrou-se que está pronto para no que der vier e voltou mesmo a responder à polícia. Como é que olha para este processo? Bem, eu sou apologista de todos aqueles que dizem as verdades. Está de parabéns, Samora Machel Júnior, por expressar aquilo que é a realidade daquilo que está acontecendo no terreno. Agora, assustar, ameaçar Samora Machel Júnior, tentar impedir a liberdade de expressão de Samora Machel Júnior, como de todos nós que falamos as verdades, não faz da polícia melhor. O que, na minha opinião, a polícia deve se preocupar é organizar a própria polícia, não é? Principalmente em termos de meios de trabalho. Há 3, 4 meses há polícias que ainda não tiveram salários. Felizmente ou infelizmente, tiveram que pagar retroativos, faltando um dia para a divulgação dos resultados, para instrumentalizar a polícia. Mas o que deve acontecer, ao invés de tentar pagar retroativos um mês, porque estão a dever 5, 6, 7 meses de retroativos, só pagaram um mês para tentar enganar os homens. O que o Bernardino Rafael deve fazer é dar condições, esquadras com todos os meios de trabalho, pagar a polícia a tempo e hora, criar seminários para educar a polícia, o que deve fazer em caso de manifestações pacíficas, em caso de abordar um cidadão
como abordar um cidadão na rua. Então são essas coisas que a sociedade vai agradecer se a polícia fazer, e não esse espetáculo barato de tentar impedir de alguém dizer o que pensa e muito mais quando pensa no melhor da sociedade moçambicana. Muito bem, obrigado Augusto Pelembo. Agradecer mesmo pela essa capacidade de síntese, conseguiu mesmo argumentar dentro do tempo. Mas como vou para si, este pronunciamento do Samito em relação à questão da polícia que teria o acusado, e disse de alguma forma que reconhece uma morte em que foi a imprudência da polícia. Não sei, quando diz a polícia, a imprudência da polícia, está a dizer o que é exatamente isso, mas a verdade de Samora diz que não, independentemente de ser uma única pessoa, é uma vida humana que foi perdida e que a polícia não deve se portar dessa forma. O seu comentário. Estou a contar. A experiência que eu posso partilhar aqui, é que há dois dias atrás acompanhei minha tia para o mercado grossista, onde vendem tomate. Tomate de cor vermelha, né? Tinha uma caixa ali em que tinha muito tomate podre, mas aquela senhora estava num exercício titânico de recuperar alguns tomates na caixa, ok? Porque dizia que nem todo tomate que estava ali estava podre. E o texto do Samora, do Samito, vem provar justamente este exercício, que dentro do Partido Frelimo nem tudo está podre. Ainda existem algumas pessoas ali recuperáveis, com sã consciência. E são estas pessoas que nós queremos que se posicionem neste momento e assumam a sua responsabilidade e o seu compromisso para com este país. Acho que matem quase a bola. Muito bem, obrigado. Vou para si, João Massango, também em relação a este ponto. Tem 3 minutos, João Massango, só para pensar mesmo. Eu vou falar 2 apenas. Ok, obrigado. Na questão do coisa da paridade. Da justiça social. É o seguinte, o Macome disse uma coisa muito interessante da conversa que teve com o comandante-geral. Eu me lembro, há algum tempo, eu e o Pelembe encontramos com o comandante-geral ali no centro de conferência João Kishissan. Ele, como pessoa, é boa pessoa, mas muitas das vezes ele encontra alguns obstáculos quando a gente vê a corporação exatamente lá fora. Mas nós queremos, de facto, traduzir este pensamento que o respeito à Constituição, o respeito às leis e o conhecimento das leis. Está a dizer que o comandante-geral está a ser vítima ou está a ser instrumentalizado dentro... É isso? Está a dizer que ele é uma boa pessoa? Não, é que nós estamos a falar da atuação da polícia. Nós estamos a falar do conhecimento das leis, estamos a falar dessas leis que em algumas ocasiões nós encontramos lacuna junto dos membros da corporação. É preciso que a lei seja de facto um instrumento de domínio de todos, para que nós não incorramos em ilegalidade. Andar a prender pessoas por uma manifestação pacífica, isto é ilegal. Também faz parte do complô da violação dos direitos humanos. Obrigado. Muito obrigado, João Massango, Marcelo, Macop, muito obrigado. Augusto Pelé, muito obrigado. Camilo da Silva, muito obrigado pela vossa presença. Assim colocamos o ponto final da presente edição, com a promessa de voltarmos na próxima ocasião. A todos que acompanharam, um feliz domingo. Até a próxima. Boa noite.